Pois é, nós vimos aí então, né, que esta quinta-feira é o último dia lá da cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia, essa cúpula que reúne os países emergentes mais ricos do mundo. O saldo do encontro a gente vai saber então agora, na minha conversa com o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, também nosso colunista aqui do canal AgroMais, o professor Gustavo Menon. Ele já está conectado aqui comigo. Seja primeiramente muito bem-vindo mais uma vez, professor. Um bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Tudo bom, sim? Professor, primeiro vamos falar sobre o saldo do que já se viu por lá até agora, né? Essa edição da cúpula, na sua avaliação, trouxe discussões de fato importantes ou acabou mais focado em decidir os novos integrantes do grupo, como os estados parceiros, estados plenos, enfim. Qual a sua avaliação dessa edição da cúpula lá na Rússia? De fato trouxe questões importantes ou ficou nessa subjetividade apenas de decidir os novos membros? Do ponto de vista de um balanço acerca desse documento final, Felipe, a chamada Declaração de Kazan, podemos observar algumas agendas que já tinham sido cristalizadas em outras reuniões de cúpula. Vale a pena mencionar que nesse documento final, a área de segurança, a área do comércio internacional e de revisão dos mecanismos de governança global foram tocadas exatamente pelos chefes de Estado e pelos representantes do bloco, o chamado BRICS+. Vale dizer que os BRICS, desde o seu nascimento, têm essa proposta de abrigar, de angariar essas economias emergentes do chamado Sul Global. E, para isso, tenta tensionar debates que são debates de suma importância, Felipe, na área das relações internacionais. Vale citar, a título de referência, como que essa reunião realizada exatamente na Rússia trouxe à tona novamente o debate sobre o financiamento, não só da transição energética, mas também a revisão do próprio multilateralismo naquelas instituições que foram engendradas no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, as chamadas instituições de Bretton Woods. Então, o documento aponta para a revisão não só do Fundo Monetário Internacional, mas do próprio Banco Mundial a respeito da composição das suas cotas, cita também uma maior eficiência e a retomada das discussões nos marcos da Organização Mundial do Comércio e, obviamente, e a cereja do bolo dessas discussões foi exatamente pensar a desdolarização da economia global, criar mecanismos de financiamento, de transações, a partir exatamente dessa desindexação a respeito do dólar. Como se sabe, o dólar trata-se de uma moeda de transação internacional, então isso ficou também cristalizado nesse último documento, a chamada Declaração de Kazan. Em relação ao Brasil, houve um aceno exatamente de rechaço ao massacre que afeta a população palestina, como que essa guerra no Oriente Médio para outras regiões, como o caso da Cisjordânia e também no Líbano, e há aqui também uma série de acenos para revisitar esses mecanismos de cooperação Sul-Sul. Se nós olharmos exatamente a atuação brasileira, a esteira dessas discussões de uma retomada de uma política externa brasileira mais ativa, nesse olhar para o chamado Sul Global, o próprio ministro Mauro Vieira mencionou, representando aqui o governo brasileiro, a importância, então, de dar vazão, de dar continuidade a esses debates em novembro, diante da cúpula do G20, e no próximo ano, em meio à realização da chamada COP30, que deve debater os caminhos do desenvolvimento sustentável e a promoção da Agenda 2030, com a implementação desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, uma cúpula bastante quente, bastante emblemática e repleta de tensões, Felipe, no sentido de marcar essa posição dos BRICS como um contraponto a uma certa hegemonia dos Estados Unidos e da União Europeia nas relações internacionais e para a fundamentação e construção dessa ordem
multipolarizada. Pois é, então era exatamente esse ponto que eu ia abordar agora. Eu vi que muitos analistas avaliaram que, de fato, Vladimir Putin, né, que está aí na presidência rotativa do bloco, ele tentou, de alguma maneira, e vem tentando empurrar o BRICS para uma postura cada vez mais anti-Ocidente. Então, você concorda, você avalia que é mais ou menos por aí mesmo que houve esse movimento do presidente russo? Sem dúvidas, Felipe. Quando a gente olha exatamente para esse movimento de ampliação dos BRICS, na composição desse bloco que está sendo intitulado agora como os BRICS+, ou BRICS Plus, veja que, de fato, a aliança sino-russa vem ditando as regras até para aderência, até para ingresso dos novos países membros plenos. Houve o convite para 16 nações, mais precisamente 13 nações, retificando aqui, em relação à participação dessas economias emergentes, dessas economias em desenvolvimento, tocando exatamente nessas regiões, que são regiões mais sensíveis para a construção dessa ordem multipolarizada. Então, países da África foram convidados, região da Ásia foi contemplada com o convite ao Vietnã, Tailândia, na América Latina, na nossa região do mundo, houve o rechaço por parte do Brasil na adesão da Venezuela, mas uma carta de intenções que foi formalizada a Cuba e Bolívia para que eles possam participar exatamente da construção dessa nova ordem mundial que se faz necessária na alvorada na primeira metade do século XXI. Então, é muito interessante observar que nesse movimento de ampliação, até o assessor especial da Presidência da República, o ex-ministro Celso Amorim, observe que ele mencionou nas suas declarações, Felipe, que para essa ampliação deve-se observar critérios, digamos, mais cristalinos a respeito dessa adesão e da formulação de novos membros plenos. Neste sentido, o Brasil fez toda uma movimentação por parte do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, no sentido, então, de reforçar o pleito do Brasil nessa reforma dos mecanismos de governança global, como é o caso do Conselho de Segurança das Nações Unidas e dessas instituições do chamado Bretton Woods, do Acordo de Bretton Woods, como que essas instituições nasceram exatamente na transição da primeira para a segunda metade do século XX. É aguardar exatamente os próximos passos, já que houve, sim, uma maior capilaridade, uma maior orquestração em termos dessa aliança sino-russa, no sentido de colocar em evidência, colocar em curso agendas que são agendas principalmente de Pequim e Moscou. O Brasil, por sua vez, tenta reafirmar sua presença no bloco como um dos membros fundadores, no sentido, então, de fazer valer dos nossos interesses. Vale lembrar também que na direção do chamado Banco dos BRICS, esse banco do desenvolvimento dos BRICS, nós temos a presidência brasileira, a presidência por parte de Dilma Rousseff, e agora pensar como que o Brasil exercerá essa presidência dos BRICS no próximo ano, acerca desses grandes eventos da política externa brasileira, para além, então, da COP30, no próximo ano, o Brasil, à frente dos chamados BRICS+, nessa conjuntura das relações internacionais permeadas por uma série de tensões, mas nessa tentativa de construção de um mundo mais justo, inclusivo e equitativo. Professor, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação com a gente de uma maneira tão didática, explicando esses movimentos internacionais para a nossa audiência. Quero desejar aí um ótimo fim de semana e vamos voltar a conversar na semana que vem sobre um novo assunto. Professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Felipe. Queria desejar um bom trabalho aos nossos telespectadores do AgroMais e estou sempre à disposição. Bom dia a todos.